Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e estamos de volta aqui ao nosso amigo quadro branco para um género de aula, digamos assim. Mudámos aqui um bocadinho o cenário, esta estante também é nova, ainda estamos aqui a ajustar alguns conceitos de luz, etc. Mas o mais importante é que voltamos aqui ao nosso quadro e hoje vamos falar sobre gestão de risco. E é uma pergunta que fazem muito habitualmente, que é como é que eu faço a gestão de risco da minha carteira, e posso dizer que é, se calhar, mais simples do que parece, porque há sempre esta dúvida. Nós falamos sobre ações, falamos sobre obrigações, falamos sobre as poupanças, o fundo de emergência, falamos sobre imobiliário, falamos sobre muitas coisas, mas fica sempre esta questão que é, então e na prática, quanto dinheiro é que eu devo colocar em cada um destes produtos? E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje e vou explicar como é que eu faço a minha gestão de risco, ok? A minha gestão de risco tem essencialmente dois pontos. Vamos dizer três. O primeiro é perceber o que é risco. E a verdade é que risco é muita coisa. Na verdade, há vários tipos de riscos. Risco de liquidez, risco de mercado, risco de taxas de câmbio, risco de falência. Há determinados tipos de riscos, mas, na minha opinião, quando falamos em investimentos, seja de curto prazo ou de longo prazo, e aqui um cenário equilibrado entre os dois, para mim o ponto fundamental chama-se volatilidade. É verdade que coisas igualmente voláteis podem não ser igualmente arriscadas. É verdade que, se calhar, estamos a simplificar demasiado ao dizer que risco é volatilidade. Mas, na minha opinião, e visto que há tantos riscos diferentes que nós temos que considerar e que não conseguimos, de verdade é essa, não conseguimos considerar tudo, simplificando, na minha opinião, a coisa mais importante relativamente ao risco é, então, a volatilidade. E então este é o primeiro ponto. Para mim, risco é fundamentalmente volatilidade. E é isso que eu quero ter sob controle. Porque sim, quando falamos em longo prazo, eu sei que tendencialmente posso tolerar uma maior volatilidade, eu sei disso, e que no curto prazo, se calhar, nem por isso, mas na nossa carteira, a nossa carteira, por muito que seja construída para longo prazo, e está, e acho muito bem que esteja, não podemos descurar a importância do curto prazo, ok? Então, este é o ponto número um, que é a base desta minha visão sobre o risco, é exatamente perceber que risco é, neste ponto que estamos aqui a falar, volatilidade. Um segundo ponto é perceber, então, qual é a volatilidade de cada um dos produtos que existe, e acho que aqui ajuda muito uma coisa que se chama ISR, Índice Sumário de Risco, ou SRRI em inglês, e que é este esquema que eu vou pôr aqui, depois na edição, e que é um sistema muito simples que vai ligar, então, volatilidade a níveis de risco. Alguns produtos, os PPR, por exemplo, os fundos de investimento, têm lá dito, nesta escala de 1 a 7 que estamos aqui a falar, quanto é que é. Nos produtos que existem, isso é fácil. Dos produtos que não têm, existe em algum lado vermos a volatilidade anualizada e depois encaixamos aqui, nesta escala. Também vou pôr aqui uma imagem depois com os vários níveis do ISR ou do SRRI para conseguirmos enquadrar e perceber cada produto que está na nossa carteira, qual é o nível de risco de 1 a 7 que tem, ok? E, portanto, ou o próprio produto já diz, depois, obviamente, nós podemos sempre verificar se bate certo ou não, e até ele vai atualizando. Nos produtos que não diz, o caso dos ETFs, por exemplo, por norma não dizem, e então nós podemos ver qual é a volatilidade anualizada daquele ETF e enquadrar num destes níveis, ok? Portanto, todo o produto que nós temos, todos os produtos financeiros, todos os investimentos que nós temos, estarão num destes grupos, numa destas categorias de risco. Um, que é um risco muito baixo, muito pouco volátil, até um risco 7, que é um risco mais elevado, mais volátil, ok? Agora vem a terceira parte, que é perceber qual é o meu nível de risco, que risco é que eu posso correr. E eu aqui vou ter que falar da questão idade, porque para mim é fundamental. Se eu for uma pessoa, eu digo isto várias vezes, mas nunca é demasiado reforçar. Se eu estiver numa fase inicial da minha vida, eu tenho um longo prazo pela minha frente, porque estatisticamente irei morrer aos 81 anos, é isso que diz, pelo menos para já, a estatística, e então eu posso correr muito mais riscos do que se estiver com 40 ou 50 anos e com a mesma esperança média de vida. Este fator de idade vai logo à partida afetar o famoso longo prazo que nós falamos dos investimentos, não é? Quanto mais velho eu sou, menor o meu longo prazo, mas vai trazer uma série de outras coisas, vamos dizer, agarradas, que, por norma, funcionam ao mesmo tempo. Se eu tiver 20 anos, é muito possível que esteja em casa dos meus pais, que não tenha grandes responsabilidades financeiras, e por isso estou muito melhor posicionado para correr mais riscos. Se eu tiver 40, é provável que já esteja na minha casa, talvez já tenha filhos e, portanto, posso correr menos riscos ainda. E, portanto, eu sinto que este fator idade, e naturalmente que há vidas diferentes, há perspectivas diferentes, haverá sempre, vamos dizer, as exceções, é verdade, mas, genericamente falando,
estes conceitos vão acompanhar a nossa idade. E, portanto, quanto mais velho eu sou, também mais responsabilidade financeira eu tenho e, consequentemente, mais ponderado ou mais moderado eu devo ser na minha abordagem. E então, como é que eu faço a gestão da minha carteira? E vamos começar por um simples ponto, que é ao meu ano de nascimento, que no meu caso é 1987, vamos somar os tais 81 anos, que é a esperança média de vida, ok? Vamos perceber basicamente quando é que morremos. Isto é extremamente hum, chato de dizer, mas vamos fazer esta conta para perceber, se formos de acordo com as estatísticas, quando é que nós vamos morrer. E, portanto, vamos fazer aqui a conta muito rapidamente. Para o meu caso, 1987 mais 81 dá 2068. Portanto, se eu for de acordo com as estatísticas, irei morrer em 2068. O que é que nós vamos fazer? A este 2068 vamos retirar o ano onde estamos. Neste caso, 2025. Portanto, a isto eu tiro 2025 e tenho 43. Ou seja, tenho 43 anos pela frente, se tudo correr bem, de acordo com as estatísticas. A seguir, vamos dividir 43 por 81, que é aquela esperança média de vida, para dizer que isto dá, ora, 43 a dividir por 81. Desculpa, é que isto aqui, tenho aqui o telemóvel com a calculadora, mas não sei porque isto não se está a colaborar. Ora, 43 a dividir por 81 dá 53%, ou seja, falta-me 53% da minha vida, e isto eu vou multiplicar por 7. Porquê 7? Porque é o nível máximo de risco. Aquela escala que vai de 1 a 7, 1 é o mais conservador, 7 é o mais arriscado, e então eu vou multiplicar isto por 7 e dá, no meu caso, 3,7. Aproximadamente. A 3,71, vamos dizer 3,7. Ou seja, numa escala de risco de 1 a 7, em que 1 é o risco mínimo e 7 é o risco máximo, eu posso correr um risco de carteira de 3,7. Ou seja, como eu tenho 53% da minha vida em falta, então eu posso correr 53% do risco máximo. Faz sentido? Porque, obviamente, se nós pusermos aqui um número maior, por exemplo, a minha filha tem 1 ano e a conta dá praticamente 7, porque ela tem 1 sobre 81 e, portanto, dá praticamente 100%, logo dá o risco 7. Se eu aqui puser 60 anos, a porcentagem vai baixar e se calhar aqui já só dá 2 e qualquer coisa. Ou seja, isto vai acompanhar aquilo que nós estamos a falar, que é, à medida que eu vou ficando mais velho, então eu vou correndo menos riscos. Uma pessoa mais nova tem um maior longo prazo, tem mais tempo pela frente, pode correr uma carteira de risco médio 6 e tal, 7, e gradualmente, à medida que este número vai alterando, este número aqui de cima vai alterando, os anos vão passando, vai afetar esta percentagem, por sua vez vai afetar aqui. Ou seja, neste momento estou sensivelmente a meio da minha vida, logo posso correr sensivelmente meio risco, ok? Lá está, se eu fizer a conta aos 40,5 anos, isto dará os 3,5 certinhos. Como eu estou nos 38, ou um bocadinho antes, ainda posso estar um bocadinho acima do meio risco, ok? Ou seja, a minha carteira, como um todo, e numa média ponderada, e vamos fazer a seguir algumas contas para fazer um exemplo, a minha carteira como um todo pode ter um risco, nesta abordagem, de 3,7 nesta escala de 1 a 7. Atenção, esta abordagem, esta conta, isto é uma criação da minha cabeça de algum tempo, ok? Isto não li em livro nenhum, não ouvi isto em nenhum podcast, nenhuma formação. Isto é uma criação da minha cabeça de há alguns anos de tentar, vamos dizer, racionalizar esta questão dos investimentos. Porque há sempre esta dúvida que é, ok, mas quanto risco é que eu posso correr? Eu não gosto propriamente de fórmulas no sentido de, por exemplo, o All Weather Portfolio do Ray Dalio, que tem resultados, historicamente, não é isso que está em causa, e o Ray Dalio, longe de mim, como é óbvio, contestar o seu conhecimento, como é óbvio, mas aquela abordagem que ele tem de ter o All Weather Portfolio, ou seja, temos não sei quantos por cento em obrigações do Tesouro de longo prazo, não sei quantos por cento em obrigações de curto prazo, não sei quantos por cento em ações. Custa-me acreditar que aquilo faz sentido para toda a gente. Eu volto sempre àquele ponto fundamental que é, isto são finanças pessoais, logo, lá está, o conceito de pessoais faz toda a diferença. E então acho que as pessoas se devem adaptar. E esta foi a minha forma de tentar encontrar algum lado mais racional, se quisermos dizer,
numa abordagem que é complicada, ok? E então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu depois vou ter que olhar para a minha carteira e tentar apontar aqui, porque então eu posso ter, vamos dizer que eu tenho, por exemplo, 1000 euros, tenho aqui um fundo de emergência de 1000 euros, ok? Um fundo de emergência é um produto de capital garantido, logo isto é um nível de risco 1. Depois tenho obrigações, por exemplo, de 1000 euros e de acordo com o que tenho no 17TF ou que fui calcular, então isto é um nível de risco 3. E depois tenho ações, vamos dizer que também são 1000 euros, o mais simples todo, e que é um nível 6, ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a minha carteira tem um terço, portanto, um terço de nível 1, mais um terço de nível 3, mais um terço de nível 6. Isto vai dar, vamos fazer aqui a conta, portanto, se eu fizer 1 a dividir por 3 vezes 1, mais 1 a dividir por 3 vezes 3, mais 1 a dividir por 3 vezes 6, isto dá um risco de 4. Ok? Uma carteira, por exemplo, deste género, temos aqui um terço para fundo de emergência, um terço em obrigações, um terço em ações, isto dá um risco 4. E que até é bastante próximo ali, por acaso, foi mero acaso, ali aos 3,7. Ou seja, agora, obviamente, estamos a fazer um exemplo simples em que cada um pesa exatamente da mesma forma, mas isto não é a realidade para a esmagadora maioria de nós, ok? A esmagadora maioria das pessoas terá valores diferentes em produtos diferentes e tem que fazer a conta sempre com a média ponderada, ok? Aqui estamos a fazer, aqui é uma média simples que vai dar ao mesmo, mas os valores diferentes são ponderados. Se eu aqui alterasse e tivesse 10.000 euros em fundo de emergência, obviamente que este valor seria bastante inferior. Porquê? Porque tinha uma componente muito grande em nível 1, ok? E portanto isto vai ser adaptado. E este é o objetivo, ou seja, eu sei que o meu objetivo é que a minha carteira tenha este 3,7 em termos de perfil de investimento, em termos de risco médio. O que é que eu tenho que ir fazendo? Todos os meses, quando vou tendo o dinheiro disponível para investir, eu tenho que olhar, na minha opinião, em primeiro lugar para aqui e perceber a minha carteira atual está acima do meu risco ideal, digamos assim, abaixo, está alinhado, porque o que é que vai acontecer? Tendencialmente, estes produtos aqui mais agressivos, tendencialmente irão valorizar mais rápido do que estes, não é? É esse o objetivo. Este, se calhar, o fundo de emergência mantém sempre bastante comum, as obrigações crescem, as ações crescem ainda mais, é este o comportamento esperado. Obviamente que a volatilidade diz que também podem descer ainda mais, e uma coisa funciona em espelho da outra, e então o que é que vai acontecer? Naturalmente, numa altura em que os mercados estejam positivos, logicamente, a minha componente mais agressiva, mais arriscada, à partida, irá crescer mais rápido do que o resto. O que quer dizer que se eu não tiver cuidado, a minha carteira vai se desequilibrar. Porquê? Porque estes 1000, se calhar, vão se transformar em 1500, ao mesmo tempo que estes só se transformaram em 1200 e estes mantiveram os 1000. Ou seja, o equilíbrio que eu tinha aqui, que me dava um nível 4, neste cenário já não existe. Este cenário já está muito mais pesado aqui em baixo. O que quer dizer que eu, quando tiver dinheiro disponível para reforçar, não devo, nesta abordagem, reforçar ações. Devo reforçar ou aqui. Para quê? Para trazer o meu nível de risco da minha carteira como um todo para baixo e alinhado novamente com o 4. Ok? Sendo que é o 4, mas daqui a 5 anos isto vai ser a minha conta vai dar 3,5, vai dar 3, vai dar 2, não interessa. O conceito é este, eu olhar para a minha carteira e estar constantemente e, em primeiro lugar, a perceber o risco da minha carteira comparativamente com o meu risco ideal, digamos assim. E atenção, sempre que eu digo ideal, é com umas grandes aspas. O meu risco de carteira atual está alinhado ou não? Se estiver acima, então eu devo reforçar os produtos mais conservadores. No limite, se fizer sentido, vender os produtos mais agressivos e reequilibrar dessa forma. Se o meu nível atual estiver abaixo, então eu tenho margem, se quiser e fizer sentido, logicamente, para reforçar os produtos mais agressivos e voltar a aumentar o meu nível de risco, a minha exposição, para que ande sempre equilibrado com aquilo que faz sentido para mim. Ok? É isto que eu faço na minha gestão do meu dinheiro e dos meus investimentos. É desta forma que eu giro a minha carteira e, portanto, o meu ponto é sempre muito simples, que é, no início de cada mês, como sou trabalhador independente, não tenho propriamente um ordenado, a minha caixa é, vamos dizer, flexível. Por isso, vamos generalizar e dizer, sempre que eu tenho dinheiro disponível para investir, o meu primeiro ponto é olhar para
o nível de risco da minha carteira. Está acima, está abaixo ou está alinhado com o que foi a minha conta. Neste caso, para o meu caso, com o 3,7. Isso é o meu primeiro ponto, porque automaticamente dessa análise eu vou logo, vamos dizer, eliminar uma série de hipóteses. Se eu já estiver acima, eu já sei que não vou reforçar, por exemplo, ações, nem cripto, por exemplo, ok? E ao contrário também é verdade. E então é isto. É esta a forma relativamente simples, mas que tenta trazer alguma objetividade a um ponto que é muito pouco objetivo. A verdade é essa. A verdade é que a gestão de carteira, a gestão de risco é um ponto muito subjetivo, mas a minha ideia aqui, a minha abordagem ao, vamos dizer, criar esta forma e esta fórmula foi tentar trazer alguma objetividade a esta área e agora fica aí do teu lado achar se isto faz sentido ou não e, obviamente, adaptares. Isto é como tudo. É uma ideia, é uma teoria, para mim tem feito sentido, tem-me ajudado, tem ajudado outras pessoas que eu vou acompanhando e que também a seguem, mas logicamente para ti pode fazer sentido ou não, e por isso fica aí o convite para deixares nos comentários a tua opinião, se isto faz sentido, se não faz, já tinhas pensado nisto, como é que fazes a gestão do risco do teu lado também? Deixa aí nos comentários a tua ideia sobre isto. Não, eu diria que não há respostas certas nem erradas, desde que faça sentido para nós, está tudo bem. Não te esqueças também de deixar o teu like aí neste episódio, de subscrever o canal onde estiveres a ver ou ouvir mais esta conversa, deixarem nos comentários também tópicos que gostasses que eu abordasse em próximos episódios. Muito obrigado, espero que tenhas gostado e até à próxima.